Boa noite, irmãos, paz e graça do Senhor Jesus Cristo a todos. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor. Também quero cumprimentar aqueles que nos assistem por meio das redes sociais, por meio da internet. E a minha oração nessa noite de hoje, queridos, e o meu desejo é que Deus fale em nossos corações por meio da sua palavra, como Ele tem feito ao longo dos domingos. E nós iremos seguir nossa exposição no Evangelho de Mateus, e nós iremos nesse momento abrir as Escrituras no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e nós iremos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 9, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus tem uma controvérsia com os religiosos do seu tempo, com os escribas e fariseus, controvérsia essa que toma seu estopim no capítulo 23, onde Jesus faz um duro discurso contra a classe religiosa do seu tempo. Aqui, meus irmãos, praticamente nós iniciamos um embate de Jesus com os religiosos da sua época e do seu tempo, escribas e fariseus. E hoje nós iremos falar um pouco sobre o legalismo. E a controvérsia que nós temos aqui nessa passagem bíblica é com respeito às mãos sujas na hora de comer. A criançada que sabe, né, os pais que são mais severos com a questão de higiene pessoal, geralmente obrigam as crianças, antes de tomar as suas refeições, lavarem as suas mãos. Dependendo da fome da criança, ela vai ficar muito emburrada, porque ela quer comer. Mas os pais dizem o quê? Vá lá e antes de comer, lave as mãos. E eu sei que a preocupação dos pais é uma questão de higiene, para que a criança não pegue as mãos sujas, tome o alimento e acabe adoecendo por causa disso. Aqui nós temos uma controvérsia com respeito ao lavar as mãos, só que não tem nada a ver com higiene, mas aqui tem a ver com a purificação ritual. Então a criança que está com sua tarefa em mãos, desenha aí uma mão bem suja e um coração bem limpo, tá certo? Queria que você desenhasse esse desenho nessa noite de hoje. E eu queria que os demais irmãos acompanhassem a leitura comigo da palavra de Deus, que diz o seguinte: Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhe respondeu: Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor. Esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Oremos, irmãos, ao Senhor nessa noite, em reverência curvamos nossa fronte. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença, ó Senhor. E que alegria poder estar reunido com o Teu povo, neste lugar, ó Deus, de louvor e adoração ao nome do Senhor. Nós queremos, ó Deus, pedir a Ti, na pessoa do Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito Santo possa convencer corações nessa noite de hoje, Pai, por meio da Sua divina e santa palavra. Eu apresento a Ti, ó Deus, nossas mentes, nossos corações, e peço, ó Deus, que a Tua palavra seja enxertada no nosso ser. Se o Teu Espírito Santo não atuar nos nossos corações, será vão tudo aquilo que é pregado, ou servirá para o nosso juízo e para a nossa própria condenação. Mas, ó Deus, quem dera que o Teu Espírito nessa noite de hoje pudesse atuar nos nossos corações e nas nossas mentes, nos despojando da religiosidade vazia, do legalismo farisaico,
e nos colocando realmente, Senhor, no caminho da verdadeira piedade cristã, que não tem nada a ver, ó Deus, com formalismo vazio, mas tem a ver, ó Deus, com uma vida dedicada realmente ao Senhor. Muitas vezes aquilo que nós aparentamos por fora não condiz com aquilo que somos por dentro. Muitas vezes, ó Deus, não somos adoradores, muitas vezes nós somos atores. E o que eu mais queria, Senhor, nessa noite de hoje, é que o Senhor nos despojasse de toda a encenação e nos transformasse realmente em verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade, ó Deus. Abençoe nossa vida, abençoe nossos corações, e que nossas mentes possam ser capturadas, Senhor, pela Tua graça, e que a Tua palavra domine os nossos corações. Em nome de Cristo, Filho amado do Senhor. Amém e amém, queridos. Meus irmãos, como falei aos irmãos a princípio, nós temos aqui uma controvérsia de Jesus com os religiosos do seu tempo, escribas e fariseus. O texto bíblico, irmãos, vai narrar para nós que escribas e fariseus foram de Jerusalém até as regiões de Cafarnaum, onde Cristo se encontrava. E o que foi que escribas e fariseus foram fazer? Se eles saíram de Jerusalém, provavelmente eles foram fiscalizar o que estava acontecendo no ministério de Jesus. Eles não foram para ali, irmãos, ouvir os sermões de Cristo. Eles não foram para ali receber algum tipo de milagre, mas eles saíram de Jerusalém a Cafarnaum, porque eles tinham como objetivo fiscalizar o que estava acontecendo. Jesus, meus irmãos, arrebanhava multidões, milagres aconteciam, sermões eram pregados, e as autoridades judaicas estavam preocupadas com o que Cristo estava fazendo. Portanto, esses homens foram ali fiscalizar o ministério de Jesus Cristo. Eles não estavam de maneira nenhuma interessados em Jesus, mas eles estavam ali diante de Jesus, vendo o que estava acontecendo, provavelmente para levar informações para Jerusalém acerca do ministério de Jesus. Eles estavam ali em uma espécie de polícia secreta religiosa do judaísmo. Portanto, eles adentraram, irmãos, as regiões de Cafarnaum. E segundo o evangelista Marcos, os discípulos de Jesus, eles estavam comendo e se alimentando. Só que eles perceberam um detalhe: os discípulos de Jesus não lavaram as mãos quando estavam se alimentando. E a preocupação desses homens aqui não era uma preocupação com a higiene pessoal, mas a preocupação aqui era que as leis cerimoniais do judaísmo não fossem quebradas. Os discípulos de Jesus eram judeus, Jesus também era judeu e estava debaixo daquele aparato cerimonial. Portanto, meus irmãos, ao olharem os discípulos debulhando as espigas e comendo sem lavar as mãos, aquilo deixou os religiosos escandalizados. Diante das leis de purificação que existiam nos tempos de Jesus, alguém poderia se contaminar ao comer por algumas razões. Primeiro, irmãos, as leis cerimoniais dos judeus, elas eram altamente rigorosas. Se um judeu, por exemplo, fosse comer e não lavasse as mãos, ele corria o risco de ficar cerimonialmente impuro e não poder participar dos rituais de adoração por causa disso. Mas o que era que deixava um judeu cerimonialmente impuro? Abro um parêntese aqui e penso com você. Se um judeu tocasse na carcaça de um animal morto, ele ficava cerimonialmente impuro. Se ele comesse algum tipo de comida que era proibida pela lei mosaica, ele também ficava cerimonialmente impuro. Se ele tocasse em um lugar onde um doente havia tocado, ele ficava cerimonialmente impuro. Se ele em algum momento pegasse em um objeto que foi pego por um gentil, que não é um judeu, ele também ficava cerimonialmente impuro. E era comum os judeus participarem das feiras e quermesses ali de Jerusalém, e ali transitava gente de todo tipo. Provavelmente gentios chegavam ali por causa do domínio romano. Como Roma dominava as regiões da Palestina, era muito comum a transição de soldados romanos por tudo que é lugar. Então, se um soldado romano pegasse um vaso que estava ali diante de uma quermesse para venda, e de repente os judeus pegassem o mesmo vaso, ele ficava cerimonialmente impuro, porque aquilo ali foi tocado por um gentio. E o que era que o judeu tinha que fazer? Uma cerimônia de purificação, porque se suas mãos estavam contaminadas com a poeira
trazida pelos gentios, ou, por exemplo, por tocar algum vaso tocado por alguém enfermo, ou por uma mulher em estado menstrual, ele tinha que fazer essa cerimônia de purificação, porque ao tomar o alimento e não lavar as mãos, ele estava não somente, irmãos, ingerindo uma comida, mas ele também estava ingerindo impureza ritual, e aquilo ali deixava ele cerimonialmente impuro. Para a nossa cultura brasileira, dentro da nossa realidade, parece que isso é uma coisa que não faz sentido, ficar cerimonialmente impuro porque está comendo com as mãos sujas. Dentro da nossa realidade é mais fácil adoecermos do que ficarmos cerimonialmente impuros, mas dentro da mentalidade dos judeus, eles tinham uma preocupação radical com isso. Portanto, eles não comiam sem lavar as mãos. E tudo que eles traziam para casa do mercado, eles tinham também que lavar, por causa das impurezas cerimoniais. Então a preocupação do judeu aqui é não ficar contaminado, para que ele não pudesse, para que isso não o impedisse de participar dos cerimoniais judaicos. Portanto, ao verem os discípulos comendo com as mãos sujas, eles ficam escandalizados com aquilo. E olha o que o texto bíblico vai dizer, irmãos. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém a Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Esse cerimonialismo, irmãos, de lavar mãos antes de comer, isso era uma tradição dos anciãos. É chamado dentro do judaísmo de halaká. A halaká significa uma tradição oral que é passada de uma geração para outra, e essas tradições, elas estavam ligadas a leis no aspecto cerimonial, que estava ligada à purificação. Isso não tinha nada a ver com os mandamentos de Deus. Se você for no Antigo Testamento, não tem nenhum preceito, nenhuma lei, nenhum comando e nenhum mandamento para você lavar as mãos antes de comer. Você vai ler todo o Antigo Testamento e você não vai encontrar isso. Existia uma lei de purificação que estava circunscrita aos sacerdotes, que antes de oferecer o sacrifício, eles tinham que lavar as mãos. Mas quanto à população em geral, não existia um comando sobre isso. Então essa ideia de lavar as mãos antes de comer, isso era uma halaká, isso era uma lei que estava ligada à tradição oral dos judeus, que era passada de geração em geração. E chegou esse ensino até os tempos de Jesus. Portanto, meus irmãos, eles diziam o seguinte: por que os discípulos teus estão transgredindo as leis dos anciãos, ou a tradição dos anciãos? E Jesus, meus irmãos, vai dizer o seguinte, no verso 3. Jesus, porém, lhe respondeu: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Os discípulos de Jesus, irmãos, foram acusados pelos escribas e fariseus de estarem transgredindo a tradição dos anciãos. Aí Jesus responde com uma pergunta, aquele método socrático. Jesus olha para aqueles homens e diz: então por quê? Os discípulos de vocês quebram os mandamentos de Deus para poder preservar uma tradição. Ou seja, vocês estão mais preocupados com a tradição oral passada de boca a boca e não com o mandamento de Deus que foi revelado nas Escrituras. Eu sei que na sua mente vem a tradição católica romana, que lembra muito, é muito parecido com o que está acontecendo aqui. Vocês estão invalidando o mandamento de Deus, aquilo que é claro e explícito, para manter uma tradição que não foi revelada pelo Senhor, que não foi dada pelo Senhor, e que você não encontra nas páginas das Escrituras. Aí Jesus vai dar um exemplo de como eles faziam isso. Veja o que ele vai dizer aí no verso de número 4. Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer ao pai e à mãe certamente será morto. Irmãos, Jesus aqui evoca o decálogo. Lá em Êxodo capítulo 20 nós temos um mandamento relacionado a honrar pai e mãe. E o que significa honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe não é somente obedecer ao pai e à mãe, se sujeitar à autoridade do pai e da mãe. Honrar também significa cuidar deles na velhice. E aqui eu queria chamar a sua atenção. Um dos aspectos de honrar pai e mãe é cuidar deles na velhice. Quem amaldiçoasse seu pai e sua mãe no Antigo Testamento era morto a pedradas. A pena para quem desonrasse os seus pais era a morte. Então era um mandamento importante, equivalente ao próprio adultério, que se alguém cometesse adultério também era morto. Se alguém quebrasse o sábado também era morto. Se desonrasse pai e mãe era morto. Portanto, uma das formas de honrar pai e mãe significa cuidar deles na velhice. Aí você pode parar e pensar: pastor, como assim? Naquela época não existia INSS. As pessoas quando envelheciam, elas não aposentavam.
Então era comum que, se os filhos não amparassem os pais na velhice, eles padecessem de fome. Eles não tinham mais energia para trabalhar. Eles não iam diante dos órgãos estatais da época tentar fazer um LOAS para os pais. Não tinha como. Essa é uma realidade ocidental moderna. Nos tempos bíblicos, os filhos tinham que sustentar os pais. Você entende por que a razão de uma família numerosa ser importante, principalmente nos tempos bíblicos? Porque isso era a garantia do cuidado dos pais na velhice. Naquela época não existia asilos e abrigos. Então, uma família numerosa com muitos filhos era a garantia de que os pais na velhice seriam amparados. Portanto, os filhos tinham obrigações com os pais no aspecto financeiro. Como os pais não recebiam a aposentadoria do Estado, quem cuidava dos pais eram os filhos. Então Jesus vai dizer o seguinte, irmãos: vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor. O que é que Jesus está dizendo? Preste atenção, irmãos. Eles tinham a obrigação moral de sustentar os pais na velhice. Eles tinham condições para isso. Não só condições físicas, mas eles tinham energia e muito tempo para fazer isso. Aí o que é que acontece? Os pais de repente adoeciam. Precisavam do auxílio dos filhos. E o que era que eles faziam para não ajudar os pais? As minhas propriedades eu dediquei ao templo, portanto eu não posso ajudar vocês. Olha que justificativa piedosa para quebrar o mandamento de Deus. Olha como se passava na mente dos religiosos do tempo de Jesus. Quando os pais estavam em necessidade, eles de forma proposital consagravam as propriedades ao templo, para não ter que dar aos pais. Quando os pais falassem: filho, eu preciso de ajuda, pai, infelizmente eu não posso lhe ajudar porque eu dediquei minhas propriedades ao Senhor. E quando os pais morriam, o que acontecia? Eles reaviam o voto feito e as propriedades voltavam para eles. Irmãos, perceba como é diabólico isso aqui que eles estão fazendo. E tudo isso era feito em nome de Deus. Como as grandes atrocidades que já aconteceu na história humana, foi feita também em nome de Deus. Então, em nome de Deus, eles dedicavam os bens ao templo para não ter que ajudar os pais. Então, eles estavam quebrando o mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, o que envolvia o amparo financeiro da velhice. Então, quando o pai chegava: eu preciso de ajuda, de amparo e de auxílio, eles diziam: não posso ajudar você, porque as minhas propriedades foi dedicada ao Senhor. Irmãos, quem iria questionar um fariseu? A justificativa era altamente piedosa. Eles quebravam o mandamento com uma motivação aparentemente boa: dediquei ao templo, dediquei ao Senhor. Eu vou tentar citar um exemplo aqui que talvez ajude a ilustrar isso. É como uma pessoa, por exemplo, pratica um assalto e com o dinheiro do assalto ela vai ajudar comunidades carentes. Veja, a motivação é boa, porque a Bíblia diz que nós devemos ajudar o necessitado. Mas não devemos estar dispostos a tudo para ajudar o necessitado. Eu vou assaltar um banco e com o dinheiro do assalto eu ajudo o necessitado. Irmão, Jesus está dizendo, sabe o que para os religiosos? Vocês estão quebrando os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês. Porque o que era que a tradição ensinava? Que você poderia dedicar suas propriedades ao Senhor e ficar desobrigado a sustentar os pais. Aqui nós temos um caso claro de uma tradição contrária aos mandamentos de Deus. E quando a tradição ela está contrária aos mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus devem regular a tradição. E aqui eu queria chamar a sua atenção que o problema não é a tradição. Existem boas tradições. As boas tradições são ecos das Escrituras. Mas existem tradições que são contrárias à palavra de Deus. E se elas são contrárias à palavra de Deus, nós devemos rejeitá-las tacitamente. Não podemos abraçar princípios ou tradições que passaram de boca a boca, mas que elas contrariam o ensino bíblico. É isso que Jesus está ensinando aqui. E vou mais além. Veja o que ele diz ainda no verso 6. Esse não precisa mais honrar os pais. Olha o que a tradição diz: se você dedicar suas propriedades ao Senhor, você não precisa honrar seus pais. Irmãos, que loucura é essa? Nós temos um mandamento que diz: honre os seus pais. Mas se você fez um voto de dedicar suas propriedades ao Senhor, você está desobrigado em honrar seus pais. Que loucura é essa, irmãos? Que loucura é essa?
É como, por exemplo, se você fizer um voto para Deus, de que a partir desse momento você vai criar um orfanato para sustentar crianças carentes. Já que você vai fazer isso, você pode praticar aborto. Você pode ter um orfanato, cuidar de criança, e isso justifica a prática do aborto. Se eu dedico minhas propriedades ao Senhor, eu não preciso ajudar meus pais. Ou seja, é uma tradição levando você a quebrar um mandamento. Eles estavam preocupados em manter a tradição de pé, ainda que o mandamento de Deus fosse sacrificado. Aí Jesus vai falar, irmãos, duramente para esses homens aí. Vocês invalidam a palavra de Deus, verso 6, por causa da tradição de vocês. Aí Jesus diz, vocês são hipócritas. Jesus é duro, irmãos, a hipocrisia aqui que Jesus fala. Jesus está dizendo o seguinte, vocês são atores. Vocês praticam encenação. O que vocês fazem aqui, vocês não estão preocupados com Deus. Vocês são avarentos. Vocês não querem ajudar os pais de vocês. Ou você acha que é a preocupação de um judeu? Não, isso aqui é para dedicar ao Senhor. Eles estavam preocupados com o Senhor. Vocês não estão preocupados com o Senhor. Vocês querem sair da obrigação de ajudar os pais de vocês. Vocês são atores, vocês são hipócritas. A vida de vocês é um teatro. Vocês aparentam para as pessoas uma coisa que na realidade vocês não são. A piedade de vocês é uma piedade de verniz, a piedade de vocês é uma piedade de embalagem. Mas o coração de vocês não refletem aquilo que vocês estão fazendo. Vocês são hipócritas, vocês são atores. Deveria ser tratado pela Rede Globo. Verso 8. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. 700 anos atrás, Isaías está profetizando sobre esses homens. Olha o que Isaías diz. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, Isaías, há 700 anos atrás, já estava condenando a hipocrisia que viria naquela geração religiosa dos tempos de Jesus. Ele diz, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Ou seja, é uma piedade aparente, não é uma piedade real. Por mais que eles abram a boca para enaltecer ao Senhor, o coração deles desprezam a Deus. E eu queria nessa noite de hoje chamar a sua atenção aqui, porque talvez sua mente esteja há 2000 anos atrás, mas esse pecado aqui, o legalismo, que foi o legalismo dos fariseus, muitas vezes ele está vivo hoje na vida de muitas pessoas, que adentram um culto como esse, abre os lábios para poder louvar o Senhor, mas o coração está longe do Senhor. E por causa disso, Jesus vai dizer que a adoração deles é vã, ou seja, é uma adoração sem sentido. Eles não estão realmente adorando a Deus, eles não estão realmente adorando ao Senhor, porque eles estão praticando encenação. Ainda que eles fechem os olhos, alguns até choram, mas aquilo ali não é real, aquilo ali não é verdadeiro, aquilo ali é um teatro, é uma encenação. Ele quer aparentar para as pessoas uma coisa que ele não é. Quem procura aparentar para as pessoas uma coisa que não é, não está preocupado com a glória de Deus, está preocupado com a sua autoimagem diante das pessoas. Irmãos, todas as vezes que nós praticamos uma adoração hipócrita, a nossa adoração é vã. Você percebe que os religiosos da época de Cristo, eles estavam preocupados em cumprir minuciosamente aquelas tradições antigas que foram passadas de geração em geração, para que nenhuma delas fosse quebrada. Mas o coração dessas pessoas estavam longe de Deus, estavam longe do Senhor. Os mandamentos de Deus foram soterrados dentro dessas tradições. É por isso que ele diz, em vão me adoram, porque vocês ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Sabe o que é isso, irmãos? Legalismo. Eu sei o que é legalismo, eu vivi isso na minha própria pele, eu vivi isso na minha própria vida. Eu já contei isso aqui para os irmãos, mas eu iniciei os primeiros passos da fé cristã em uma igreja altamente legalista. E eu entendo que a motivação daquelas pessoas talvez fossem as melhores, mas acabaram criando tantas regras em torno do mandamento de Deus, que o mandamento de Deus foi perdido em tantas regras humanas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Eu acreditava que se eu estivesse tomando banho e Jesus voltasse naquela hora, eu ia para o inferno, porque eu estava pelado.
Você pode até olhar isso assim, mas que loucura! Mas sabe o que é isso? Regras humanas. E eu entrava no banheiro com medo. O banheiro era rápido. Às vezes saía com as costas enxutas. Porque eu estava preocupado, irmãos, em agradar a Deus. Por causa de um jugo que foi colocado sobre o meu pescoço, uma canga pesada. Jesus, no capítulo 23 de Mateus, vai acusar os fariseus disso. Vocês colocam um jugo pesado sobre as pessoas e vocês nem com o dedo vocês movem. Ou seja, as regras que eles criam é para os outros, não é para eles mesmos. Eles são hipócritas. Talvez muitos de vocês que estão aqui do nosso meio vieram de uma realidade parecida com essa. Que você tinha mais mandamentos humanos do que mandamentos de Deus, e era um jugo pesado sobre a sua cabeça. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque quando nós colocamos um excesso de regras sobre os mandamentos de Deus, para que ele não seja quebrado, a gente se torna legalista. Foi o que os fariseus fizeram com o sábado, por exemplo. Existiam leis concernentes ao dia de sábado. Para que o sábado não fosse quebrado, eles criaram várias regras. Não poder caminhar com um lenço do bolso, não poder acender um fogo, não poder costurar. E eles começaram a criar cerca de 50 preceitos em torno do mandamento que servia de cerca. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque o legalismo, ele ainda assombra a igreja moderna. Algumas considerações dentro dessa passagem que eu queria pensar com você nessa noite de hoje. A primeira delas é a seguinte: o legalismo, irmãos, ele sempre vai fazer você sacrificar os mandamentos de Deus no altar das doutrinas dos homens. O legalismo sempre vai fazer você sacrificar os mandamentos de Deus no altar da doutrina dos homens. Mais uma vez eu falo para os irmãos, eu não tenho um problema com a tradição. O problema não é a tradição, o problema é o tradicionalismo. O tradicionalismo talvez seja o maior problema dentro da igreja moderna. Não a tradição em si. Nós temos tradições que são boas dentro da igreja. Nós temos uma tradição que é chamada de tradição reformada. Nós estamos conectados a um ramo da reforma protestante. Isso é uma tradição. E é uma tradição boa, não é uma tradição ruim. Mas existe o tradicionalismo, e o tradicionalismo é perverso. Alguém já disse que a tradição é a fé viva dos que morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. O problema, no fim das contas, não é a tradição, mas é o tradicionalismo. E eu queria pensar com você sobre isso, porque um dos aspectos do legalismo é você colocar preceitos humanos acima dos mandamentos divinos. E talvez você diga, não, pastor, eu não me acho uma pessoa legalista, mas me deixa pensar algumas coisas com você. Para você, basta os mandamentos de Deus, aquilo que Ele revelou nas Escrituras? Ou você gosta de regras, de um monte de regras? Eu não estou dizendo que as regras, elas são ruins, mas elas podem ser ruins. O legalista, geralmente, irmãos, é uma pessoa que está muito preocupada com formalismo. Ele não está preocupado com o conteúdo. São pessoas que geralmente estão preocupadas com os ritos, mas não com a devoção. Para um legalista adentrar um ambiente como esse, o que é mais importante para ele é que todo formalismo seja preservado. Em comparação, muitas vezes o coração não acompanha isso. Segunda conclusão que eu queria pensar com você sobre esse texto é que o legalismo nunca produziu um santo, em lugar nenhum. Mas o legalismo sempre produz pessoas hipócritas. O legalismo não produz santo nenhum, mas só produz pessoas hipócritas, que se gloria no seu falso zelo por Deus. Todo legalista é um hipócrita, pode ter certeza disso. Todo legalista é um hipócrita, porque o excesso de leis e regras que ele cria, ele mesmo não cumpre na vida privada dele. E eu já conheci vários casos assim, inclusive de pastores, que eram rigorosos nos preceitos humanos, mas na vida privada deles, eles não cumpriam aquilo ali. Eles eram hipócritas. Portanto, todo legalista, irmãos, todo legalista, ele é, em última instância, um hipócrita.
Ele é um hipócrita, ele não consegue realmente cumprir na vida dele aquilo que ele exige das pessoas. E perceba que o legalista geralmente ele é muito rigoroso com as pessoas que estão diante dele, mas ele acaba sendo muito tolerante com seus próprios pecados. Ele é rigoroso com os outros, tolerante com ele. As leis que ele cria só servem para os outros, não para a sua própria vida, ainda que ele aparente obedecer aquilo é só de aparência. Eu conheci a história de um pastor lá na nossa cidade, que ele proibiu os irmãos de assistir TV. Ele disse, não assista televisão, que é coisa de Satanás. Olha, eu acho que a televisão em excesso ela é muito ruim. Mas eu não creio que nós deveríamos criar uma regra para que as pessoas não assistam TV. Ele dizia, se você liga a TV, você está pecando. E ele fazia questão de visitar os irmãos para ver se os irmãos tinham TV. E um dia um diácono da igreja, se não me falha a memória, foi na casa dele. E ele estava assistindo Chaves. Perceba que as cobranças que você faz para os outros, ela acaba não sendo uma realidade na sua própria vida. Esses fariseus aqui, meus irmãos, eles não estavam preocupados com pureza coisa nenhuma. Eles estavam preocupados em manter um legalismo vazio, contrário à palavra de Deus, ou contrário aos mandamentos do Senhor. Eles não estavam realmente preocupados com Deus. Se eles estivessem realmente preocupados com Deus, eles não seriam movidos pela avareza e desamparavam os seus pais na velhice. Eles não iriam fazer isso com a justificativa piedosa, eu dediquei ao Senhor. Você não quer ajudar seus pais e está usando Deus de bucha de canhão. É isso que eles estavam fazendo. Eles não queriam ajudar os pais, mas eles precisavam de uma justificativa piedosa. Qual era a justificativa piedosa? Dediquei ao Senhor. É igual, por exemplo, irmão que gosta de fofoca, eu falo isso aqui. Irmão que gosta de fofoca, mas ele sabe que fofoca é pecado, aí ele usa uma justificativa piedosa para a fofoca dele. Aí chega na reunião de oração e diz assim, irmãos, eu queria contar uma coisa para vocês, mas é para a gente orar, viu? É para orar. O irmão fulano fez isso aqui. Isso é para orar, irmãos, viu? Para orar. Ele dá uma justificativa piedosa para o pecado dele. E nós muitas vezes fazemos isso, irmãos, em tantas áreas da nossa vida. Nós fazemos isso em tantas esferas da nossa vida. Somos aqueles, por exemplo, que irmãos estão diante de nós precisando de um socorro. A gente tem como acudir o irmão e a gente diz, irmãos, eu vou estar orando por você. Eu vou estar orando. Não que nós não precisamos de oração, nós precisamos. Mas Deus muitas vezes nos deu condições de socorrer pessoas. Mas a gente está orando. Sim, e além de orar, você vai fazer o quê? Não, orar é importante. Portanto, meus irmãos, o legalismo nunca produziu um santo. Me diga, irmãos, em que lugar o legalismo produziu um santo, um servo de Deus? Não produz. Legalismo só produz hipócritas, atores, pessoas que praticam encenação dentro da igreja, mas que a vida delas, na verdade, não reflete aquilo ali. E eu queria nessa noite de hoje chamar a sua atenção, porque quando eu falo sobre isso, você fica pensando em um monte de gente, mas eu estou falando isso para você que está aqui nessa noite de hoje. Eu estou falando isso para você que sentou aqui nesse banco e saiu da sua casa. Você pode ser um legalista e você não perceber isso. Você achar que está agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo tudo o que é certo, quando na verdade seu coração está longe do Senhor. Terceiro, o legalismo, irmão, sempre vai colocar o homem no caminho da encenação e não da adoração. O legalismo sempre coloca o homem no caminho da encenação e não da adoração. Ele diz, em vão vocês me adoram. Em vão. Por quê? Porque vocês são hipócritas. Irmãos, se tem um espaço que não deveria haver hipocrisia, se chama a igreja. E eu vou dizer por quê. Se tem um espaço que não deveria haver encenação, se chama igreja. Sabe por quê? Porque o Deus que está adorando você, que você está adorando, o Deus que você adora, conhece você pelo avesso. Como é que uma pessoa pode ser hipócrita diante de Deus? Irmãos, é por isso que eu digo, dentro da igreja não deveria haver hipocrisia. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Pode ser que você engane a um monte de gente aqui na igreja, você seja um ator melhor do que Tony Ramos. Mas no fim das contas, Deus conhece seu coração. E muitas vezes o Senhor sabe que o que sai dos seus lábios são somente palavras vazias, bravatas, mas o seu coração está longe do Senhor. Nessa noite de hoje eu queria dizer uma coisa importante para você. Mais importante do que abrir seus lábios e louvar a Deus, é que o seu coração também acompanhe isso. Portanto, nessa noite de hoje, irmãos, eu queria que você entendesse que o legalismo,
ele não produz adoradores. O legalismo produz bons atores. E por fim, o legalismo, ele sempre vai nos afastar de Deus. Sabe por quê? Porque ele nos enche de justiça própria. E a justiça própria faz a gente desprezar o nosso próximo. Perceba, todo legalista é cheio de autojustiça. O que significa isso? Ele sempre se acha melhor que os outros. Isso é uma das características do legalista. O legalista, ele é cheio de justiça, e por ser cheio de justiça, ele se acha melhor do que os outros, e ele se acha o padrão da espiritualidade evangélica, protestante, batista, reformada de Londres de 1689. Ele sempre se acha o padrão, ele mede as pessoas a partir dela. E se a pessoa não alcança o padrão dela, ela logo a despreza. Os fariseus fizeram isso com os discípulos de Jesus. Eles falaram, olha, comendo com as mãos sujas. Nós não fazemos isso. Todo legalista sempre se acha melhor que o outro. É sempre assim, irmãos. O pecado do legalismo é sempre o mesmo. Ele não muda de geração em geração. Às vezes ele toma um banho de loja e se torna mais sofisticado. Mas o pecado é sempre o mesmo. Por isso, irmãos, o legalismo, ele nos afasta de Deus. Sabe por que o legalismo nos afasta de Deus? Porque ele nos enche de autojustiça. Esses homens aqui que estavam preocupados, entre aspas, com o Senhor, estavam distante do Senhor. Jesus disse, o coração de você está longe de Deus. Por quê? Por causa do legalismo que levava esses homens à autojustiça. Eles acreditavam que por causa da obediência a esses rituais, eles estavam cheios de méritos diante de Deus. Eles tinham direitos de adentrar a eternidade. Eles eram cheios de autojustiça e desprezavam os demais. Irmãos, uma das características do legalista é que ele sempre despreza aquele que não tem o mesmo padrão de vida que ele. Ele é cheio de autojustiça. Nessa noite de hoje eu queria falar uma coisa para você. A quem dera que Deus pegasse corações legalistas nessa noite e quebrasse esses corações. E você, em vez de se encher de autojustiça, você clamasse pela justiça de Jesus Cristo. Você que é legalista, que se acha o padrão da espiritualidade, meça a sua espiritualidade com a de Cristo, e você vai ver que você está distante dele. Você vai ver que você está afastado dele. Nessa noite de hoje, o que eu mais queria, o que eu mais desejo no meu coração, é que você abrisse mão dessa autojustiça impiedosa, e você confiasse na justiça perfeita de Jesus Cristo. Os homens que comiam com as mãos sujas estavam mais próximos de Cristo do que aqueles que comiam com as mãos limpas. Sabe por quê? Porque as mãos sujas ou as mãos limpas muitas vezes escondem um coração sujo, e as mãos sujas muitas vezes escondem um coração limpo. A minha pergunta para você nessa noite de hoje é: você é uma pessoa legalista? Não pense em mais ninguém, olhe para a sua vida. Você é uma pessoa legalista? Você é uma pessoa que está preocupada em cumprir regras, mas você não ama o Senhor? Você está preocupado em cumprir leis estabelecidas pelo homem, mas você não ama a Deus? Você é um legalista? Você é uma pessoa cheia de autojustiça? Você é uma pessoa que cria regras humanas para quebrar as regras de Deus? Você faz isso? Muitas vezes nós fazemos isso, criamos regras humanas para quebrar as regras de Deus. Irmãos, os mandamentos de Deus nos bastam. Eu queria nessa noite de hoje orar por você. Eu queria orar por sua vida. E queria pedir, irmãos, e um dos desejos do meu coração é que Deus nos livre do legalismo. Que Deus nos ajude a verdadeiramente amarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu cheguei nessa igreja há 7 anos atrás. E quando eu adentrei, pisei aqui dentro, eu percebi no tecido da igreja um legalismo muito pesado. Eu tenho percebido que Deus ao longo do tempo tem trabalhado no coração da igreja, no coração dos irmãos. Mas ainda às vezes existe resquícios disso em nosso meio. Irmãos, o que é mais importante para nós é as regras de Deus, é os mandamentos de Deus, é aquilo que a palavra do Senhor ensina, não os preceitos dos homens. Eu sei que aqui a gente podia pegar pano para manga, para dar umas pancadas no catolicismo romano, que muitas vezes abraça uma tradição oral, que em muitos aspectos contraria as Escrituras. Mas a minha proposta não é essa nessa noite de hoje. Minha proposta nessa noite de hoje não é bater nos católicos, é bater nos batistas reformados, que muitas vezes têm um coração eivado de legalismo. Eu queria orar por você nessa noite de hoje. Fique de pé, por favor. Eu queria orar por sua vida.
A gente está chegando no Natal. Já chegou, né? O mês de dezembro é mês de Natal, né? E um dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, é pecado eu colocar uma árvore de Natal em casa? Eu disse: não. E um pisca-pisca? Também não. Isso é, pastor, me ensinaram que isso aqui é um pecado. Você traz isso para dentro da sua casa, você está trazendo paganismo. Irmãos, quem está preocupado com árvores de natais, não está preocupado com coisas mais sérias que a Escritura ensina. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com coisas tão pequenas e coisas que realmente são importantes, nós ignoramos. Foi o que esses homens fizeram aqui. Eles estavam preocupados com mãos limpas na hora da refeição, para que ninguém se contaminasse espiritualmente. E Jesus diz: vocês quebram o mandamento de Deus para manter esse tipo de tradição. Jesus disse que é melhor obedecer os mandamentos de Deus e quebrar esse tipo de tradição, do que manter esse tipo de tradição e quebrar os mandamentos de Deus. Eu queria nesse momento convidar você a fechar seus olhos, meu irmão e minha irmã, e nós iremos orar. Pai Celestial, Rei da Glória, diante, Senhor, da Tua presença, nós nos encontramos nessa noite hoje, Pai. E temos, ó Deus eterno, o nosso coração tão constrangido, Senhor, porque quantas vezes nós não somos tomados por uma autojustiça, e a autojustiça, ó Deus, é ofensiva à cruz, porque a cruz revela a nossa falta de justiça própria, a cruz revela a nossa insignificância, a cruz revela o nosso estado, Senhor, diante de Ti. A autojustiça, Senhor, é um ataque frontal à cruz, pois a cruz mostra para nós, Pai, que somente a justiça perfeita de Jesus Cristo pode nos capacitar a adentrar a eternidade. Que a justiça dele seja a nossa justiça, que a vida dele seja a nossa vida, que a morte dele seja a nossa morte. Ó Deus, nós não vivemos mais para nós mesmos, e sim para Cristo. Eu oro, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos aqui presentes, e peço, ó Deus, que o Senhor nesse momento visite corações em nosso meio, que talvez, ó Deus, tenha a mente eivada, Senhor, de legalismos, excessos de leis e regras criadas pelo homem, mas que não tem eco nem fundamento na Tua palavra. Que o Senhor nesse momento, ó Deus eterno, possa fazer uma higiene real da nossa mente, da nossa consciência, e que nós venhamos ser escravos à Tua palavra, e não escravos de tradições vazias, Pai. Que nós possamos ser escravos à Tua verdade, e não escravos de preceitos de homens. Ó Deus, eu oro por cada um aqui presente, Pai, inclusive por minha vida. Nos livra, Senhor, do legalismo, pois legalismo, ó Deus, não produz pessoas piedosas e santas. Legalismo produz hipócritas e atores, Pai, e nós não queremos ser hipócritas e atores, nós queremos ser verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Por isso, aplique essa palavra no coração do Seu povo, no coração da Sua igreja, e que possamos estar preocupados, ó Deus, em obedecer realmente aos Teus mandamentos. Teus mandamentos não precisam de cerca e de muleta, Senhor, eles são claros para nós como água cristalina, Senhor. O que nós mais precisamos é obedecer à Tua verdade, é obedecer à Tua santa e divina palavra. Que não venhamos sacrificar, Senhor, aos Teus mandamentos no altar do tradicionalismo, mas que venhamos, Senhor Deus, manter a Tua palavra viva como uma chama em nosso meio, Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida desses irmãos, pela vida dessa igreja. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ao longo desses anos, tem nos desvencilhado, Senhor, dos trapos e dos resquícios, ó Deus, de um legalismo, Senhor, muitas vezes vazio de sentido e de propósito. Ó Deus, que nessa noite de hoje o Senhor nos quebre, pois o modelo, Senhor, de espiritualidade, de devoção, não somos nós, é Cristo Jesus, Pai. Que não venhamos, Senhor Deus, criar um jugo pesado para colocar sobre os ombros dos outros, quando nós não estamos dispostos a carregá-los. Para nós o que basta, Senhor, é o jugo de Cristo, pois o jugo dele é suave, o seu fardo é leve. Obrigado ao Senhor Deus por esse momento. Aplique Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.